Sexo é a melhor coisa que existe no mundo? Será? Esse foi o tema de ontem de um café, que estava eu e algumas amigas e surgiu esse tema na mesa, a mulherada falando muito empolgada e me trouxe uma sequência de muitas reflexões sobre vida sexual que eu vou compartilhar aqui agora com vocês. Sexo é bom, é saudável, faz parte da natureza humana e eu acredito que seja realmente algo divino e transcendental. Mas nem sempre foi assim, pelo menos pra mim. Eu não sei você, de repente mulher, ou você que tá vendo esse vídeo, se as suas primeiras vezes ou a sua primeira vez foi maravilhoso, já foi muito bom, foi com uma pessoa incrível ou não. Pra mim, esse tema carregou muitos e muitos tabus durante muito tempo. Eu diria que durante 30 anos. É isso mesmo. E eu vou compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. Então, quando eu tive um primeiro contato, a iniciação sexual na adolescência, eu tive um namoradinho que ele era 10 anos mais velho. E aí acabou que a coisa foi quase, né? E pra mim foi interessante que quando a gente tava lá no momento que podia rolar, eu entrei em desespero. Era uma sensação, um medo, um pavor, uma coisa inexplicável. E que muito mais do que a confiança que eu tinha nele ou qualquer outra coisa, era um pânico. Mas como ele não era meu namorado oficial, enfim, por mim passou. Logo depois, passado alguns anos, quando eu comecei a namorar, eu já gravei um vídeo falando que oficialmente para o público, para as redes sociais e para apresentar a todos, eu até agora só um. Sou muito reservada nas minhas coisas. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a namorar oficialmente, naturalmente as coisas vão caminhando. E aí quando chegou a nossa vez, eu vou dizer que não chegou. Como assim não chegou? Até o momento das preliminares era tudo ok. Mas quando chegava o momento de consumar o ato, bem específico, se eu vou falar em penetração, né? Era algo pavoroso. Pavoroso. Era como se existissem duas pessoas. Era como se eu fosse duas. E eu tinha um medo, um pavor. E era tão ruim, uma sensação de me sentir... Me falta até a palavra. Eu acho que é isso que você está pensando. É isso mesmo. Então, o que aconteceu? E isso me trouxe várias dúvidas, vários questionamentos. Eu procurei ajuda médica para saber o que era que acontecia comigo. Eu vi as minhas amigas partilhando e falando das experiências delas. E eu dizia, gente, esse povo mente muito. Ou então, o que acontece com todo mundo que não acontece comigo? E isso me levou para a terapia, né? Isso foi um fato em que eu fiz um acompanhamento durante um ano inteiro, um acompanhamento de psicoterapia. E na psicoterapia, né, veio o casamento. E eu pude realmente entender o que acontecia comigo, de onde vinha esse bloqueio, que foi realmente diagnosticado como um bloqueio. E lá, eu me deparei com um caso de abuso sexual na minha infância. Então, imagina o choque no momento de olhar para isso, a dor. E claro, eu não tinha preparo, eu tinha 19 anos, eu fugi da terapia. Então, depois desse acontecimento, ficou bem complicado para mim levar as sessões. Eu não tinha força. E o tempo foi passando, E mais na frente, né, a gente vai ficando mais velha, eu fui ficando mais velha. E eu sabia que eu tinha que encarar isso de alguma forma. Eu não poderia me permitir viver dessa forma durante toda a vida, né? E entre esse meio período, existiam algumas questões também relacionadas à minha saúde feminina, né? A saúde da mulher. Então, eu tinha sido diagnosticada com SOP. Eu acho que as mulheres vão entender bem o que é isso. Síndrome do ovário policístico. E o que é a SOP? É uma dificuldade que você, teoricamente, tem de engravidar, né? E aí você faz o tratamento. Eu usava medicamento para isso e fazia um acompanhamento, realmente semestral. E muito nova. Então, o que aconteceu? Eu me deparei com uma segunda terapia. Sabe aquela coisa que eu procurava conhecimento, procurava leitura, ler, aprender, tentar entender. Mas eu tinha dificuldade até de conversar com quem eu ia falar. O que as pessoas iam dizer de mim, né? Mesmo as mais próximas. Então, eu tinha muita dificuldade de lidar com isso. E aí, eu procurei uma segunda terapia. O meu chefe tinha feito na época e me indicou.
E aí, precisamente no ano de 2009, que esse ano tá fazendo 10 anos, eu fiz a ADI, Abordagem Direta Inconsciente. Então, essa abordagem direta inconsciente é um processo seríssimo, é um instituto que tem no Brasil todo, e que usa, né? Hoje eu tenho conhecimento que a abordagem direta inconsciente é um tipo de hipnose clínica, né? Claro que os profissionais lá, psicólogos, enfim, tudo, com todo o gabarito, toda a segurança. E lá, quando eu fui submetida a esse processo, vieram muitas coisas para que eu pudesse olhar, para que eu pudesse trabalhar e dar um novo significado na minha vida. Então, foi um momento de uma virada de chave muito importante para mim. E lá, durante esse processo, em uma sessão, veio exatamente a SOP, a Síndrome do Ovário Policístico, como um bloqueio do meu organismo, do meu corpo, para não ter filhos. Então, a minha programação estava: como que eu vou ser uma mulher que trabalha, que provém, que tem a própria vida, e sendo mãe, e os meus filhos? Vão ficar por aí? Vão ficar na mão de quem? Para que aconteça o que aconteceu comigo? Então, foi o mecanismo de defesa que o meu corpo desenvolveu para evitar que eu fosse mãe. Imagina como estaria isso hoje, se eu não tivesse tratado lá atrás. E eu falo disso também porque as pessoas, é muito comum a gente ouvir falar em hipnose de palco e banalizar certos assuntos em que não se tem o conhecimento. Depois eu fiz uma formação, eu tenho formação em hipnose clínica e é uma das técnicas que eu trato também os meus clientes e dentro do protocolo de cada um quando há necessidade. E aí o que acontece? Eu sei a seriedade que é, porque eu passei pelo processo lá atrás. Então eu sei a seriedade, o comprometimento de um profissional realmente capacitado, comprometido e que tem ética, que vai poder tratar e resolver essas questões de traumas, né? É uma abordagem. Cada pessoa vai escolher aí o que ficar bom pra você. Tô contando a minha história, né? Então o que aconteceu? Depois disso, acabou. Eu nunca mais tive nada, nunca mais tomei nenhum tipo de medicamento. E o meu aparelho reprodutor, em relação a hormônios, ovários, 100% ok, com saúde perfeita, pronta, eu estou pronta. Se eu quiser ter filho, eu estou pronta. Mas o que aconteceu? Depois disso, eu pude olhar de uma forma mais consciente para tudo isso que aconteceu, para essa minha história. Eu pude acolher, eu pude dar um novo significado e entender que se aconteceu comigo, eu podia ficar de vítima, eu podia ficar calada, eu podia fazer uma série de coisas. Mas eu escolhi pegar o aprendizado de tudo isso e seguir. E seguir de verdade, seguir agora falando, mostrando a minha cara e dizendo para as pessoas que também passaram por isso que vocês não estão sozinhas. Que muitas vezes a vergonha é muito grande. E que você não tem coragem de falar para ninguém. E que às vezes pode acontecer no transporte público, pode acontecer na rua, você se sente abusada e você não fala nada, você não reage, porque você tem vergonha. Então, por muito tempo, eu fui essa pessoa que carregou, inclusive, a vergonha do outro. Mas agora não mais. Então, olhando para isso de uma forma, entendendo que aquilo tem um aprendizado, e eu aprendi a me defender, eu aprendi a ser alguém que tem uma voz imponente, eu aprendi a ser alguém que sabe bem se defender e sabe muito bem lidar com liberdades em relação ao masculino, ou não. Então, assim, sem polemizar e sem entrar muito nessa questão, para contextualizar, eu vou contar para vocês o decorrer, né? O andar da carruagem. Depois disso, várias outras coisas eu precisei fazer. Depois a minha ginecologista falou sobre vaginismo, que é a contração involuntária dos músculos pélvicos. E aí ela mandou procurar uma fisioterapia. Assim foi feito. E aí eu passei a fazer um tratamento de fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Entendedores entenderão do que eu tô falando. E isso para que eu tivesse ainda mais saúde, muitos ganhos, mais saúde, mais qualidade de vida e que eu possa ter uma vida normal, uma vida bacana, uma vida sexual legal, do jeito que eu escolhi. E uma coisa que eu acho muito interessante falar aqui, pro desfecho, é o quanto as pessoas não conhecem a tua história, o quanto as pessoas não sabem o que é que se passa na tua vida e elas trazem as verdades absolutas dela para você e você aceita e você se cala. Então, uma das perguntas que a minha mãe mais responde
você já tem neto? E uma das perguntas que eu mais respondo, sem responder, você tá namorando? Você tá casada? Então as pessoas trazem aquele modelo de sucesso delas, a verdade, aquilo que para elas é verdade, é o correto, e encaixam em todo mundo. Ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe da minha vida. Para simplesmente questionar se eu tenho filho ou não. Você tá tarde porque você não tem filho. Porque você já vai ficar velha. Ou simplesmente ninguém perguntou se eu quero, né? Ou questionar, fazer questionamentos em relação à opção sexual, porque simplesmente você não posta foto com um homem, ou com mulher, ou com o que seja. Então, assim, eu acho que chega. Quando você se ama e você se aceita, se acolhe, se perdoa do jeito que você se preocupa muito menos com o outro. O movimento de querer determinar a verdade do outro de acordo com a sua, nada mais é do que um movimento de você não se aceitar. E isso faz com que você também não queira aceitar o próximo. Então essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Cada pessoa tem sua verdade. E eu acredito que é por isso que os clientes que vêm para mim, eles têm tantos ganhos e eles compartilham do meu processo terapêutico. Tudo isso que eu estou falando para vocês hoje, eles já sabem. Os meus clientes já têm pedaços e fragmentos da minha história. Porque é a partir daí que eu posso ajudá-los muito mais. Usando com responsabilidade tudo que eu vivi, tudo que eu apliquei em mim, tudo que eu superei. E eu posso levar e acolher, sem julgar. Porque cada pessoa é um, eu sou eu, você é você, cada pessoa é um. E cada um tem uma história, e cada um tem um processo terapêutico. Quem sou eu para dizer que você está tarde para decidir qualquer coisa? Ou que você tem que fazer algo rápido? Ninguém tem que ir nada. A gente precisa, de verdade, olhar pra gente. Sabe? Se olhar, se amar, se acolher e olhar para o outro com amor. Eu acredito que isso é o máximo da abundância. É você ter Deus em ação em você. É você transcender a centelha divina que habita em você. Quando você olha para o outro, com o amor que Deus olha para você. E com o amor que você olha para você também. Tá bom? Então, se já aconteceu com você qualquer tipo de essa história, ou se você se sentiu castrada sexualmente por algum outro motivo, compartilha aqui comigo, deixe seu comentário, marca alguém que você lembrou e saiba que você não está sozinha. Você não está sozinha. Assim como eu, tem milhares de mulheres que têm um nível cultural, que têm um nível socioeconômico e que também passaram por isso e que se calaram. Porque quanto mais elevado o nível social, mais as mulheres calam e aceitam. Então isso já tá bom, já chega. Nós merecemos ser livres. Então se permita primeiro ser livre, tá bom? Um beijo pra você, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem você lembrou, tá bom? Um beijo e até a próxima.